Bom, gente, nós vimos então os 3 primeiros passos importantes para a organização de um negócio. Primeiro, aposentar o papel, tentar informatizar, né, tudo dentro da empresa. Segundo, não deixar nada para depois. Começou? Termine, né? E o terceiro, que é listar as tarefas mais importantes do dia, né? Para isso é importante, né, ter um planejamento, ter uma, vamos dizer assim, uma percepção do que você acha que é mais importante fazer naquele dia, né? O que é mais urgente e tudo mais. Isso depende de pessoa para pessoa. Pode ser que eu goste de me organizar com os prazos, né? O que eu tenho um prazo menor, eu tenho que fazer antes e tudo mais. Isso funciona e funciona muito bem. Mas tem gente que prefere se organizar de outra forma. Eu vou fazer por blocos, eu vou fazer tudo desse produto, depois eu vou separar todos os produtos de um fornecedor, depois eu vou fazer todos os pedidos. E assim por diante. O que importa é que o gestor tenha consciência, né, de que ele precisa fazer uma organização, uma boa organização, um bom planejamento, para que ele consiga chegar no fim do dia, né, no fim daquele expediente, e ter realizado todas as tarefas, tá? Então, o quarto passo, que também é muito importante, é a escolha do melhor fornecedor para você. Por quê? A escolha do fornecedor é uma das etapas mais importantes de um negócio, né? Porque você precisa decidir com qual empresa você vai trabalhar, né? Quem vai ser o seu fornecedor? Porque essa empresa, ela vai ser uma parceira, né? Ela vai ser uma peça inicial e uma peça-chave para o seu fluxo de produção. Por quê? Eu não consigo fazer um produto, né, fazer o produto que eu estou vendendo no meu negócio, se, por exemplo, eu tenho uma padaria, eu não consigo fazer o pão se eu não tiver um fornecedor de farinha que vai trazer a farinha ali para mim, né, e eu vou conseguir fazer o pão. Como que eu vou fazer o pão sem farinha se eu não tiver um fornecedor que cumpra as datas? Eu preciso de tantos quilos de farinha por dia. Se o meu fornecedor atrasa um dia, ele vai acabar com a minha produção de pão, né? Então, é importante que a escolha do fornecedor seja feita de acordo com o seu negócio, né? Isso depende de diversos fatores que aqui a gente não consegue nem listar, né? Claro, isso depende da empresa, do tipo de produto, né? Dos prazos, de preço. Então, eu acho que a escolha do fornecedor é uma coisa muito importante para a organização. Porque com o fornecedor você vai conseguir utilizar tudo que você precisa para dentro da sua empresa, né? Você vai utilizar isso para planejamento, você vai utilizar para cálculos de custos, de vendas e tudo mais, né? De compra e venda, porque você precisa, né, ter um planejamento financeiro para você comprar determinada matéria-prima e tudo mais. Então, o fornecedor é uma peça-chave, certo? O fornecedor, como eu falei, ele precisa ser responsável e de confiança, porque ele vai garantir a matéria-prima, os insumos, e tudo o que você precisa que sejam entregues em dia. Como eu disse, o fornecedor atrasou com a farinha, eu não vou poder fazer pão naquele dia. Qual que é o prejuízo que eu vou ter se eu não fazer pão naquele dia? Como os meus clientes vão me ver, né, como um estabelecimento que deveria estar fornecendo todos os dias o pão para os clientes e não tem pão. Por quê? Porque o fornecedor não entregou a farinha, né? Então, é uma peça muito importante. Por mais que muitas vezes pareça, eu vou pegar o fornecedor mais barato. Gente, tem uma coisa que é bem interessante também que a gente pontue com relação à matéria-prima. Se você não tem uma matéria-prima de qualidade para fazer um produto, o seu produto também não vai ter uma qualidade. É claro que isso, como eu falei, depende muito de preço, né? Porque, com certeza, a parte financeira é a que mais influencia dentro de uma empresa, principalmente se é um negócio iniciante. Mas é importante que você, como gestor de um negócio, tenha em mente: eu preciso conquistar clientes com uma matéria-prima, né, com um produto que tenha qualidade. Para isso, eu vou ter que gastar um pouco mais com uma matéria-prima de qualidade, porque se eu tiver uma matéria-prima que não tem uma qualidade
inicial boa, como que eu vou transformar aquele produto, né, sem qualidade, um produto de uma qualidade alta, né? É uma coisa assim que é meio, não faz sentido. Então, a escolha do fornecedor é importante, não só com relação a prazos de entrega, né, mas também com relação a preço e qualidade. Isso eu acho que é um passo assim muito importante quando está se organizando um negócio. Isso interfere em muitas coisas dentro de uma empresa, certo? O quinto passo, então, planeje a sua semana com antecedência, né? Uma dica, segundas-feiras, né? Toda segunda eu vou separar 1 hora do dia para planejar e sistematizar a semana. Tudo o que eu tenho que fazer, né? O que é mais importante que eu faça em cada um dos dias. Eu acho, pessoal, que o planejamento e a organização eles andam juntos, né? Você vai conseguir ser organizado se você tiver planejado algo, né? Senão as coisas começam a sair do controle. Por mais que você seja a pessoa mais organizada do mundo, para ser organizado você vai precisar de um planejamento. Porque pode ser que na segunda-feira dê tudo certo. Só que na terça, se você não tem um planejamento, na quarta as coisas vão se acumulando, né? Então é importante que haja esse planejamento. Para quê? Para que você tenha uma visão geral dos dias, né, que vem pela frente. O que eu preciso fazer na terça? O que eu preciso fazer na quarta? O que eu preciso fazer, né? E assim sucessivamente. Isso ajuda você como gestor não só a cumprir com todos os prazos, mas também identificar possíveis falhas e pontos que precisam ser reforçados. Isso aqui, gente, essa parte de planejamento, obviamente, não vale só para um gestor, né? Para um gerente de uma empresa e tudo mais. Você, como estudante, você, como trabalhador, também deve ter um planejamento do seu dia, da sua semana, para que você se organize com o seu tempo e faça aquilo que você tem que fazer da melhor forma possível. Então, é importante que a gente entenda, o planejamento e a organização estão no nosso dia a dia. Já vi muita gente falar para mim na sala de aula, professora, eu não planejo nada, eu só vivo, segue a vida. Beleza, talvez isso funcione para sua vida pessoal, mas para a sua vida profissional, quando nós estamos falando de profissionalismo, é importante que se tenha esse planejamento, andando junto com uma organização, para que você faça o seu trabalho de forma correta, da forma mais eficaz possível, certo? E o sexto passo, e o último, né, quando estamos falando da organização de um negócio, do ponto de vista de um gestor, né, como um gestor de uma empresa, estou organizando um negócio, né, é importante aprender a delegar. Por quê? O gestor é aquela pessoa que ele vai comandar todos, né, assim, ele vai ter um controle sobre tudo que acontece ali naquele negócio. E esse controle é muito importante, né? Isso não significa que aquela única pessoa vai ser responsável direto por tudo, né? Ele pode ter outras, né? Pode delegar outras funções, né? E isso é importante, dependendo do tamanho do negócio, para se ter sucesso, né? E ter uma gestão organizada. O empreendedor, o gestor, ele precisa delegar funções. Então, eu tenho aqui o meu gerente de produção, eu tenho o meu gerente financeiro, eu tenho o meu gerente do administrativo, e assim, delegando funções, ele tira de si toda aquela responsabilidade, né? E aí ele se torna responsável pela parte de gestão, né? E com essas funções que ele delegou, ele consegue, então, conversar com essas pessoas, né? Que são os gerentes, ou, enfim, podem ser outros cargos, mas ele tem esse controle sobre essas pessoas, que tem um controle sobre os outros funcionários. Isso é bem importante. Por quê? Sozinho, você não vai conseguir, dependendo, é claro, do tamanho da empresa. Se for uma empresa pequena, tudo bem. Se a pessoa tiver um planejamento e for muito organizada, ela consegue ter o controle sobre tudo. Mas em médias e grandes empresas, isso é muito difícil. É muito difícil que uma pessoa ela consiga controlar exatamente tudo dentro do negócio. Então, é importante que ela saiba delegar as funções, encontre funcionários responsáveis e que sejam
bons naquilo, né, também em organização e planejamento, para que ele tenha um negócio, né, no fim, um bom planejamento, uma boa organização e para que o negócio em si, né, para que a empresa funcione de forma fluida, certo, pessoal?